Bom, agora nós vamos continuar a nossa aula referente a Direito Penal 2, dia 8 de maio. A nossa aula vai continuar como estava sendo feita. Vai ser a nossa revisão. A que título que é a revisão? Fazendo os questionários, que foram bastante detalhados mesmo, né? E aí a gente continua. Vamos lá. Nós estávamos vendo a revisão especificamente no artigo 77 do Código Penal, que trata sobre suspensão condicional da pena. A gente verificou, a suspensão condicional da pena é um instituto de origem belga ou francesa, referente a pessoa é processada e é condenada. Na sentença que lhe condena, a pena é suspensa, desde que ela preencha determinados requisitos por um determinado período. A pena é suspensa por determinado período, denominado período de prova. Neste período, a pessoa fica condicionada a determinadas condições. Por isto, suspensão condicional da pena. O nome serve para alguma coisa. Na aula passada, nós estávamos falando sobre os requisitos desta suspensão e ainda a gente estava perguntando algumas coisinhas ali, tal como a natureza jurídica, que é um direito subjetivo. Por ser direito subjetivo, uma vez preenchidos os requisitos, a obrigação da incidência da suspensão, certo? É obrigado o juízo a suspender condicionalmente a pena. E, salvo engano, a gente estava vendo a questão sob outro viés. O réu pode recusar-se, o condenado pode recusar-se, e verificamos que a resposta é sim, positivo. Por quê? Olhem, é um direito subjetivo, ou seja, preenchidos as condições, é obrigatório ser-lhe ofertado. Todavia, eu em nenhum momento disse que é um direito potestativo. Não é uma obrigação, ele não está sujeitado, tanto que ele poderá recusar-se. Foi isso, não foi? Terminamos a aula aí. Terminamos a aula, só um pouquinho, tá? Que eu vou espirrar. Perdão. Terminamos a aula aí. Agora, vamos verificar que da análise detida do artigo 77, 78 e 79, é possível verificar que a suspensão condicional da pena, ela veio disposta para nós em três espécies distintas. Sursi simples, que é a regra geral, o especial e também o denominado humanitário. Simples, especial e também denominado humanitário. E aí é muito simples. Eu não sei por que as pessoas confundem, mas é de uma simplicidade verificar isso aqui muito grande. Olhem na tela. Comigo. Aqui. Deixa eu pôr vocês aqui para baixo. Vai, não vai? Cacete. Vou pôr vocês aqui. Ah, consegui. Ou não. Tá. Peraí, eu vou fazer de novo que eu não tô dando conta. Ai, respira. Só um pouquinho.
Código Penal. Planalto. Ctrl F77. Tá na tela, tá? Vamos lá. Pronto. Pronto. Beleza, galera. Tá aqui. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, ou seja, aqui nós vamos verificar os requisitos. Simples. Requisito objetivo. A pena privativa de liberdade não poderá ser superior a 2 anos. Tá simples. Já no caput. E aí, olhem os requisitos subjetivos. Não seja reincidente em crime doloso. Cuidado, o delito culposo não, em nenhum momento, afasta o instituto. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias, ou seja, os requisitos analisados no que tange a pena base prevista no artigo 59 forem favoráveis. Olhem o inciso 3. Não seja indicada ou cabível a substituição da pena por PRD. E, por fim, uma outra observação: a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Pois bem, daqui nós temos alguns detalhes. Primeiro, requisito objetivo: pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Requisitos subjetivos: não reincidente em crime doloso, crime culposo e condenação anterior à pena de multa não afasta o instituto. O dispositivo é categórico: crime culposo e condenação anterior à pena de multa não afasta o benefício. Pois bem, e olhem, o inciso 3, ele traz algo que eu quero até que vocês considerem como eu, a título de uma observação. Não seja indicada a substituição da pena por PRD. Por quê? Porque a suspensão condicional da pena, ela tem natureza subsidiária. O que isto quer dizer, Natália? É simples. Veja bem, Eduardo, é simples. Isto quer dizer que, se for possível, no caso concreto, aplicar a PRD e a suspensão condicional da pena, os dois, você vai optar pela PRD. Ela é mais benéfica. Então, se na análise do caso concreto for possível tanto a aplicação da substituição da PPL por PRD, como a substituição da PPL, não substituição, estou falando errado, tal como a substituição da PPL por PRD, tal como a suspensão condicional da pena, você vai optar pela substituição, porque é mais benéfica. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Então, tá aí. Tá aí. O que nos chama a atenção? Deixa eu pôr na tela para vocês. Só um pouquinho, ó. Screenshot. Tá. Estão vendo, queridos? Estão, né? O que nos chama a atenção? A atenção é que esta é a modalidade simples, trazida como regra geral. A aplicação é 77 combinado com 78, parágrafo 1º. Por quê, professora? Porque no 78, parágrafo 1º, ele traz para nós as condições. Ou seja,
A suspensão condicional da pena vai ser de 2 a 4 anos. A pena será suspensa de 2 a 4 anos. E quais são as condições? Está no 78. No primeiro ano, prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Os requisitos estão aqui. Objetivo é a PPL não superior a 2 anos. Não seja indicada a substituição pela PRD. A substituição prepondera sobre a suspensão. Crime não ser reincidente em crime doloso, sendo óbvio que crime culposo e condenação anterior à pena de multa não obsta a benesse. Período de prova, período em que o processo está suspenso. O que é período de prova? É o período em que está suspenso. Vai variar do caso concreto de 2 a 4 anos. Dois a 4 anos. E repito, condições. No primeiro ano, olhem as condições legais. No primeiro ano, vai cumprir prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana. Simples. Se nós formos vermos, também não é nada demais, né? Não é nada demais. Cuidado. Cuidado. Qual é o cuidado que eu quero trazer à tona para vocês? Cuidado. Se vocês observarem o artigo 79, ele traz condições facultativas. Condições facultativas. No que consiste essas condições facultativas? São aquelas que não vêm a título da literalidade da lei, como obrigação proveniente da lei. As condições facultativas são aquelas que poderão ser, de acordo com o caso concreto, desde que adequadas ao fato e à pessoa do condenado, adequadas ao fato e à pessoa do condenado, serem especificadas pelo juízo outras condições. Por exemplo, comparecer bimestralmente em juízo para justificar suas atividades. Por exemplo, o cara briga no jogo de futebol, proibição de frequentar estádios de futebol. O cara briga no bar, proibição de frequentar bares e locais de consumo de bebida alcoólica. Lembrem, desde que adequadas ao fato. Há uma decisão emblemática, eu não me recordo, mas eu acho que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi reformada, e é muito antiga. Mas teve um juiz que colocou como condição de suspensão condicional da pena, pasmem, simplesmente a obrigação de que o réu fosse, o condenado fosse, toda semana na missa, rezar pela família do juiz. Indago, é que óbvio, isso são coisas antigas, né? Hoje nem aconteceria mais. Hoje, com o Conselho Nacional de Justiça, esse juiz responderia por isso. Mas lembrem, desde que as condições facultativas,
elas são passíveis de incidência no SURSI simples, no especial e ainda no humanitário. Mas eu repito, elas podem ser condições adicionais, ou seja, além daquelas legais, mas desde que adequadas ao fato e à condição do agente. Perfeito, queridos? Perfeito? Ótimo. Então vamos lá. Agora nós vamos continuar a segunda modalidade de SURSI. É só ver o Código Penal, não tem erro. É excepcional. Olhem, é a combinação do 77. O que diz o 77? 77 caput com o parágrafo 2º. O 77 diz: no primeiro ano, se for uma pena não superior a 2 anos, vai ser suspenso de 2 a 4 e traz para nós todos os requisitos. Olhem, o especial, ele trouxe nada mais, nada menos do que um requisito a mais, do que um plus. Se o condenado houver reparado o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59, olhem, forem inteiramente favoráveis. Um segundo plus. Então, vamos verificar quais as diferenças, professora? As diferenças são que há a necessidade de reparar o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, bem como as circunstâncias judiciais, na modalidade simples, elas deveriam autorizar a concessão, ou seja, serem favoráveis. No especial, elas deverão ser, grifem, inteiramente favoráveis. Então aí, meus amigos, olho na tela. Objetivo: PPL não substituída por o PRD ou multa, igual ou inferior a 2 anos. E um a mais. Qual é o plus? Mais reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Ô, professora Natália, como assim? Impossibilidade de fazê-lo? Sim, a impossibilidade de reparar o dano, ela pode advir de duas, ao meu ver, de duas situações concretas. Primeiro, o crime, ele não possui dano. Pode ser que a modalidade do crime trazido à baila, trazido à mesa, não culmina num dano. Certo? Não é todo o crime que culmina num dano a ser reparado. Existem crimes que não há dano. Não há dano material, não há dano. Simplesmente há crimes sem dano. Exemplo, vamos pensar no desacato. O desacato é um crime contra a justiça. Você desacatar, o desacato é um crime contra a administração pública. Você desacatar um funcionário no exercício da função. Não necessariamente haverá um dano aí. Segunda hipótese em que não há possibilidade de reparar dano. Vamos lá.
Imaginem que José da Silva tem 7 filhos. Ele é viúvo. Trabalha como auxiliar de serviços gerais e ganha R$ 1.500 por mês. Ele teve trigêmeos, a esposa. Depois, grávida de novo, depois de 1 ano e meio, quadrigêmeos. E a esposa morre durante o parto. Ele trabalha e cometeu um crime. Vamos imaginar que ele cometeu um crime, um acidente de trânsito, que culminou ali no dano de um veículo. Só que ele bateu com o seu Fusca 67 em uma Ferrari F40. Para arrumar o carro, ficou em R$180 mil. Pergunto: todos os filhos dependem única e exclusivamente dele. A pergunta é: há a possibilidade dele reparar o dano? Ou, no caso concreto, pode ser verificado a impossibilidade, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de sua família? Óbvio, a reparação do dano é impossível, sob pena de comprometer o sustento próprio e de sua família. Tudo bem? Ótimo. Então, o que nós temos no especial é o mesmo requisito objetivo, com um plus: reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. E nos requisitos subjetivos: não reincidente em crime doloso. E novamente, vou fazer aqui, igualzinho. E novamente, um plus: possua condições judiciais inteiramente favoráveis. Vejam, se uma for desfavorável, pode até mesmo, pela proporcionalidade da pena, autorizar o sursi simples. Não tem problema. Se uma for apenas desfavorável, pode até autorizar o sursi simples, mas não autorizará o sursi especial, em que todas devem ser favoráveis, ou sempre a gente tem que lembrar neutras, né? Porque daí a pessoa não tem o que fazer se é neutra. Novamente, eu trago a vocês que a condenação anterior à pena de multa não impede o benefício. O período de prova é o mesmo, 2 a 4 anos. E a diferença, meus amigos, são as circunstâncias legais. Por quê? Porque elas são menos rigorosas. Vejam, a partir do momento que o cara repara o dano, antes, e eu vou repetir, se ele reparar o dano antes da sentença, veja, ele vai ter o sursi especial e as condições legais são menos rigorosas. Não é prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, mas simplesmente proibição de determinar certos lugares, proibição de ausentar-se da comarca, na prática, por mais de 7 dias, sem a autorização do juiz. Nada impede que você peça autorização para se ausentar, e comparecimento pessoal e obrigatório em juízo. Nesta hipótese, também não há qualquer impedimento que seja aplicado outras condições a título de
facultativas, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. E, por fim, nós vamos tratar da última modalidade, denominada sursi humanitário e sursi etário. Relembra vocês que eu estou corrigindo a nosso exercício, né? Quem tiver aí com o exercício na mão já se tocou, eu estou corrigindo. O sursi humanitário ou etário, ele é considerado por motivos de benevolência, de humanidade. Por quê? Olhem. PPL, qualidade da pena, mudou. A qualidade é a mesma, pena privativa de liberdade. Mas o que mudou? A quantidade. Não superior a 4 anos. Antes, no simples e no especial, eram não superior a 2. A condenação tinha que prever uma PPL não superior a 2 anos. Aqui é não superior a 4. Podendo ser suspensa outra alteração. Período de prova. Alteração no período de prova. Como assim, Natália? Simples. Amigos, é simples. Se a pena é maior, o período de prova também é maior, que fica de 4 a 6 anos. E aí, 2 requisitos a mais. Maior de 70, sursi etário, ou razões de saúde, uma pessoa doente, sursi humanitário. Ou seja, nesse caso, o que se entende é que, mesmo que a pena seja até 4 anos, poderá haver a suspensão condicional da pena se houver um motivo humano, tal como a pessoa é idosa ou então por razões de saúde. Vamos lá. Requisitos. PPL não substituída por PRD ou multa igual ou inferior a 4 anos. Há quem diga que nesta modalidade também há a necessidade de reparação do dano. Há quem diga que também há a necessidade de reparação do dano. Eu considero que não, tá? Eu considero que é outro requisito, mas saiba, há controvérsia. Eu considero que não. Eu considero que a reparação do dano é só para o especial. Aqui, para mim, bastante que ele seja não reincidente em crime doloso, circunstâncias judiciais autorizarem, e aqui os requisitos plus, maior de 70 e questões de saúde. Mas saibam, há controvérsia, eu entendo que não. Eu entendo que a reparação do dano é só para o especial. Aqui, para mim, o que marca é a idade ou questão de saúde. Condições legais. No primeiro ano,
deverão ser ajustadas às condições do simples ou especial. Por quê? Porque pode ser que na casuística concreta a pessoa não tenha condição, por exemplo, de prestar serviços à comunidade. Então, aqui vai ter que ter este ajuste. Vai ter que haver o ajuste no caso concreto. Por fim, não há qualquer. Não há. Opa! Caí? Caí.